Mas eu tenho uma alegria e a grata satisfação de receber aqui nos estúdios do programa Novo Milênio com Cristo um amigo de longas datas. Trata-se do apóstolo Artilano Oliveira Filho, que nos conhecemos durante essa caminhada de propagação do Evangelho. Meu querido apóstolo Artilano, a paz do Senhor, tudo bem, meu irmão? A paz do Senhor, pastor Antônio, tudo bem sim, é um prazer estar aqui no programa Milênio com Cristo. Novo Milênio com Cristo. Isso. Verdade, já tem aí algumas décadas que nós nos conhecemos e eu me recordo mais profundamente no tempo da Adonep. Perfeitamente. No tempo que estivemos muito tempo juntos ali. É um prazer estar aqui. Amém. Falar de Adonep é um trabalho que marcou muito a nossa vida de forma extremamente positiva. Um trabalho que é realizado em hotéis, para onde se convida pessoas, amigas, pessoas que normalmente não vão às igrejas, mas vão participar de um jantar de homens de negócios. E nesses grandes encontros, tivemos a felicidade de ver muitas pessoas darem um passo para Jesus. Conheceram o Cristo que eles não conheciam ainda. E aí, mudança de vida. Quero agradecer ao presidente internacional da Adonep, Dr. Altomi, que me fez um convite, um pedido para que, durante as minhas passagens por alguns países onde existe a Adonep, eu possa me colocar à disposição da Adonep para realizar jantares em alguns países da Europa, da América, da África, onde a gente de vez em quando vai. E é uma oportunidade muito grande. Estaremos, com fé em Deus, atendendo a este apelo do presidente internacional da Adonep. Mas, apóstolo Artilano, que alegria recebê-lo aqui. É uma satisfação muito grande, principalmente porque temos conhecimento de que ao longo da nossa convivência temos experimentado de bons momentos com Deus. É verdade. E eu queria que o irmão, nesta oportunidade, esse primeiro momento, falasse um pouquinho como se deu o seu encontro com Jesus, os seus primeiros passos, como foi que nasceu esse relacionamento entre Artilano de Oliveira Filho e Jesus Cristo de Nazaré. Claro. Na verdade, o meu pai também se chamava Artilano, e meu pai era pastor. Ele já partiu para o Senhor em 88, já tem um bom tempo. Isso. Mas eu nasci no lar evangélico. A minha mãe teve uma conversão muito forte, muito linda, porque o meu avô materno, ele era católico praticante até a morte, bem velhinho. E ele era, assim, muito radical na criação dos filhos. E a minha mãe teve uma conversão muito linda, porque, às escondidas, ela ganhou uma Bíblia de presbiterianos. Que coisa. Meu avô era fazendeiro em Minas Gerais, eu sou mineiro de nascimento, baiano de criação, sergipano de coração, cidadão do céu. Cidadão do céu. E a minha mãe, então, muito jovem ainda, ela começou a ler a Bíblia às escondidas em uma das fazendas do meu avô. E ali ela entregou a vida para Jesus, lendo a Bíblia sozinha. Sozinha? Sozinha. Quando o meu avô tomou conhecimento, na casa da cidade, ele fez a minha mãe ir de joelhos da casa da cidade até a catedral, batendo na minha mãe. Meu Deus! Para ela negar o protestantismo. E ela não negou. Isso, inclusive, na época, saiu em jornal da época. Qual era o nome de sua mãe? Wanda Fonseca. Wanda Fonseca. Wanda Fonseca. De joelhos da residência até a catedral. Até a catedral. Mesmo e exigindo que ela negasse a fé. Ela não negou. Resultado, resumindo a história, que é longa, na verdade eu costumo dizer, pastor Antônio, que a minha história tem facetas. Né? Então, é uma história muito longa pela intensidade daquilo que a gente já viveu.
eu comecei a falar da minha mãe porque eu nasci em um contexto de uma mulher de muita convicção em Deus, que era a minha mãe, por conta da própria conversão dela. E meu pai também era um homem de Deus. Então, quando eu nasci, meu pai já estava no ministério, de maneira que eu cresci no contexto do ministério. E eu costumo dizer assim, desde que eu me entendo por gente, eu já estou envolvido no ministério, né, de alguma maneira. Mas é óbvio que eu tive que ter a minha experiência, né, a pergunta do irmão é com relação a isso. É tanto que eu vim para Aracaju em março de 80, o mês que eu completei 20 anos de idade, saí da cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, onde meu pai pastoreava várias igrejas que ainda hoje funcionam. Né? Meu pai partiu em 88, mas ainda hoje há congregações estabelecidas por ele, discípulos treinados por ele, que está lá funcionando. Sim. E quando eu vim para Aracaju, quando eu voltava de férias para Teixeira de Freitas... Você veio estudar em Aracaju? Vim estudar e trabalhar. Quando eu voltava para Teixeira de Freitas, os meus colegas perguntavam, e aí, você continua na lei de crente? Porque achavam que eu estava na lei de crente por influência dos meus pais. Por conta da influência dos pais em casa, que ao sair... eu poderia abandonar. O que de fato não aconteceu, porque aos 13, 14 anos é quando eu me recordo de ter tomado a minha decisão para o batismo, e essa decisão foi em função de uma experiência, inclusive para um chamado ministerial. Porque desde a tenra idade havia essa convicção muito forte dentro de mim para o chamado ministerial. Por exemplo, eu vim de um contexto da Igreja Batista. Isso. E como o irmão sabe, na Igreja Batista tem missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. E em todas estas épocas, inevitavelmente eu estava lá na frente chorando, me entregando para missões. Então havia uma consciência muito forte desse chamado. Então esse toque de Deus já acontecia com frequência, quer dizer, no momento em que faz uma exposição sobre missões nacionais, você era tocado. Ia lá para frente e dizendo, eu estou aqui, me entrego. Que coisa linda, meu irmão. Sim. De maneira que, por exemplo, houve uma época que eu cuidei do som da igreja como sendo o filho mais velho da família. Eu tenho 8 irmãos, uma família grande. E então eu auxiliei o meu pai em todas as áreas que eu pude auxiliar. E muitas vezes ali, mesmo cuidando do som, esse registro é muito interessante para ver como pesava em mim a questão missionária. Então, enquanto eu já conhecia mais ou menos o tempo de pregação do meu pai. Sim. Então eu já sabia mais ou menos quando estava caminhando para o final. Para o final da pregação. E como bom pastor batista que ele era, todo culto tinha o apelo para conversão, alguém que quisesse entregar a vida para Jesus. E eu me lembro que às vezes cuidando do som ali, mas na hora do apelo eu fechava os olhos, aí eu começava a orar, e como eu já tinha consciência também como bom batista, estudioso da Bíblia, que eu comecei a ler a Bíblia aos 7 anos de idade, então eu já tinha consciência que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso. Então eu ficava orando, Deus, convença do pecado, convença da justiça, convença do juízo. E eu ficava, eu tinha uma visão dentro de mim, como que o Espírito Santo entrava no templo, e aí tocava uma pessoa e eu ouvia meu pai dizer, Deus te abençoe, quem é o próximo? Olha. Deus te abençoe, quem é o... Meu então, Deus. Isso para mim revela que havia algo no meu coração com relação a essa questão do chamado, né, para salvar pessoas, para pregar o Evangelho. Isso era muito forte. Além disso, e eu estou resumindo, como meu pai foi um implantador de igrejas, porque ele tinha a sede, mas aquela região do extremo sul da Bahia, se alguém conhece, Medeiros Neto, Nova Progresso, Novo Destino, os nomes mais comuns são Pichichica, Tatu Fácil, Jaquetou, Salomão, Teixeira de Freitas, toda aquela região do extremo sul da Bahia, quase divisa com Minas. Meu pai fez trabalhos evangelísticos ali. Meu pai, na verdade, sem ter o título, ele era um apóstolo. Era um apóstolo. Porque ele implantou várias igrejas com muitas lideranças e muitos batismos em rios.
Aquela multidão toda de branco. Aham. Eu cresci nesse contexto. Que coisa. E muitas vezes, pastor, andando léguas, não era nem quilômetros, não eram as léguas e mais léguas a pé, para pregar o evangelho com meu pai. Meu pai tinha uma pasta que ele carregava a Bíblia, folhetos, a roupa. Tinha uma outra pasta que era um toca-disco, daquele de vinil. Ah, radiola. Radiola. Isso. Tinha outra pastazinha que era um amplificador de 19 baterias, pilhas. Eita! E uma bocazinha de alto-falante. Na época, naquela região, era uma novidade. Sabe, era uma novidade. Então ele chegava e armava a tenda ali. Armava aquilo ali, armava e começava a pregar. E os dois cantores prediletos, 3 cantores prediletos do meu pai, Osés de Paula, Feliciano Amaral e Luiz de Carvalho. Então eu cresci ouvindo esses 3 cantando. Osés de Paula, que até hoje canta, eram sem ovelhas, até hoje canta. Eu cresci ouvindo esses cantores e levava esses discos e tal. E muitas vezes eu andei com meu pai, ainda muito criança ainda, só para eu ter ideia de uma dessas viagens. Tinha um lugar chamado Novo Destino, que o apelido do lugar era Jaquetou. Essa expressão Jaquetou porque matava muita gente. Porque essa cidade era um povoado que ficava muito próximo a um outro povoado chamado Salomão, que tinha, ainda hoje, tem lavras de pedras preciosas. Então havia muita morte por conta disso. E meu pai evangelizava na região. E eu me lembro que uma dessas idas nós chegamos em Jaquetou. De Jaquetou para Salomão o carro não ia. Ou ia a cavalo ou ia a pé. Muitas vezes ele conseguia cavalo, às vezes um só. Eu ia na garupa e ficava todo assado com o suor do animal. Segurando ali na sela. Na sela, para não cair, com aquela coisa toda pendurada, né, tal, para evangelizar. Quando não conseguia um cavalo, conseguia 2, era mais fácil. Quando não conseguia cavalo, ia a pé. E eu me lembro que uma dessas últimas caminhadas, nós começamos a andar 10 da manhã e fomos chegar no lugar onde a gente ia ficar 1 da manhã. Caminhamos das 10 da manhã até 1 da manhã. E o nosso lanche no caminho era água, água cristalina vindo das montanhas, que era lugar de montanhas, com aquele biscoito palito, que era uma delícia na época. Biscoito palito. Meu Deus. E muitas vezes, pastor, quando vinha aqueles movimentos à noite, a gente escondia no mato, porque era perigoso demais. E meu pai, por anos a fio, fez trabalho nessa região, ainda hoje. Ele tem discípula nesse lugar chamado Salomão, que está com quase 100 anos de idade. A irmã Zeli. Meu Deus. Que eu conheci quando criança ainda. Então, de maneira que eu cresci, eu estou resumindo a história, eu cresci nesse contexto. Eu digo assim, desde que eu me entendo por gente, eu estou envolvido na vida ministerial. Há um episódio também que eu poderia contar aqui, muito interessante. Com 16 anos de idade, meu pai tinha um discípulo que tinha amigos na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, culturalmente, tem sempre uma banda, né? Isso. De música e tal. E o irmão Manuel Rodrigues, querido irmão Manuel Rodrigues, tenho muita saudade dele, ele aprendeu com alguns irmãos da Assembleia de Deus algumas notas musicais naquele inário, o cantor cristão dos batistas, que é com partitura. Exatamente. Então, aí o Manuel Rodrigues chegou para mim e começou a dar aula para mim. Qual foi a aula que ele deu? Essa pintinha aqui é do baixo, essa aqui é do soprano, essa aqui é do tenor, essa aqui é do contralto. Com esta aula de música, pastor, com 16 anos de idade, eu formei o coral da igreja sede do meu pai. Meu Deus do céu. O que eu fazia? Eu pegava esse inário, pegava um disco de vinil de corais de igrejas famosas batistas em São Paulo, ouvia o dia todo, separava o soprano, separava o contralto, separava o baixo, separava o tenor, juntei um grupo na igreja, ensinei, formei o coral e eu mesmo regia. Meu pai gostou tanto daquilo. Autodidata. Meu pai gostou tanto daquilo que a gente começou a viajar para as congregações, era uma festa. Esse coral que tinha uniforme, tinha tudo. Então eu cresci nesse contexto. Que história fantástica. E eu, ouvindo esse depoimento, eu me lembrei um pouquinho da minha história também, de viajar a cavalo, de pregar
sozinho, até amarrar o cavalo num poste, onde tinha lâmpada, onde tinha gente nas portas, e ali começar a pregar o evangelho, de caminhar 2 dias, sair um dia, dormir dentro dos matos, para no outro dia continuar evangelizando. Eu creio que o amor que Deus coloca no coração de um homem para levar o evangelho é como se estivesse levando salvação, livramento, resgate. E por conta disso, tenho certeza que seu pai podia sair 10 da manhã, chegar de madrugada no local, no dia seguinte, para no outro dia fazer um trabalho. Parece até loucura. Essa viagem, pastor, que a gente fez, tão longa assim, nós fomos para um lugar muito alto, bem extremo sul da Bahia, quase divisa com Minas. Região de pedras preciosas e tal. E eu me lembro que quando nós chegamos na casa da irmã Zelita, havia lá, como meu pai chamava, uma penosa, uma galinhada. Que coisa. Esperando já a gente, mas eu estava tão cansado que eu não queria comer nada. Eu pimba na cama. Eu fui dormir e me acordei no dia seguinte, eram umas 9, 10 da manhã, tomado por uma cerração. Parecia que eu estava no meio das nuvens, um lugar muito alto. Quando dissipou tudo aquilo, que lugar lindo, que paraíso aquela região. E aí, no dia da reunião, no momento da reunião, nós fomos para uma espécie de clareira no meio da mata. Era uma clareira no meio da mata. E aquele toró, uma chuva, eu pensei, quer saber? Não vem ninguém aqui, além dos que já estão aqui. Daqui a pouco começou a chegar jegue, burro, mula, cavalo, com aqueles balaios grandes e aquelas capas de couro em cima, ou de plástico. E aí quando chegava, tirava aquilo, saía criança, saía adulto, saía mulher. Meu Deus! E dentro daquelas malas? Daqui a pouco parou de chover, sol lindo e aquela multidão no meio do nada. Numa clareira? Numa clareira. Sede para ouvir a palavra de Deus. Eu vi isso com os meus olhos e participei disso. O texto que comentei agora, viram dias em que enviarei fome sobre a terra. Naquele tempo, debaixo de chuva, as pessoas já iam para uma clareira para ouvir o evangelho, ouvir a pregação. E muitas vezes o meu pai chegava em casa, ele pegava o paletó e deixava do lado de fora, no quintal, no sol, porque começava a sair percevejo do paletó. Do paletó? Ou seja, lugares que pastor estrela nunca iria. Não iria. Tinha que ser alguém apaixonado pelo Senhor. E eu acho que eu herdei isso dele. Porque eu não tenho problema nenhum de falar para 100 mil pessoas ou falar para 5 pessoas em qualquer lugar. Em qualquer parte do mundo. Qualquer lugar, não tem problema. Eu acho que é isso que faz a diferença na vida de um verdadeiro cristão. Quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É apaixonante esse versículo. Sim. Porque a gente fica procurando Deus. Que parte desse sentimento? Que motivação ele teve para deixar um trono de glória e vir padecer quanto padeceu aqui na terra? Que sentimento era esse? Que paixão era essa? Que amor era esse? Por que que ele se submeteu aí para uma cruz no meu lugar? Não merecia, não pecou, não errou. Olhando para mim, me amou e disse, vou morrer por você. Isso é muito amor. Isso é muita paixão. E por mais que a gente pregue, evangelize, convide, insista, ainda é pouco diante da manifestação do amor de Deus. E aí, essa chamada, esta vocação, esse sentimento vem impregnando a sua vida ao longo desse tempo todo e hoje já anos como apóstolo trabalhando no Evangelho. Você se sente realizado com isso? Sim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu não sou perfeito, é claro, eu estou falando aqui só as coisas boas. Com o tempo mais prolongado a gente poderia falar das coisas ruins também, porque a gente comete erros ao longo do caminho. Para não passar a ideia de que vocês estão vendo aqui um homem perfeito. Não sou. Se eu pudesse voltar atrás e corrigir algumas coisas, eu corrigiria. Mas eu não consigo me ver fazendo outra coisa.
E não é porque eu não seja inteligente, não é porque não me acho inteligente. Aliás, eu me acho muito criativo e quem anda comigo sabe disso. Me acho extremamente criativo. Eu não me aperto nas situações. Me chamam, aqueles que andam próximo comigo, de MacGyver. Então, o que estou querendo dizer com isso não é me exaltando. Eu estou dizendo que, apesar desta criatividade para qualquer outra coisa que eu decidisse fazer, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja o que eu estou fazendo. Por exemplo, no final de 80, década de 80, de 88 a 90, eu acho que foi quando nós nos conhecemos, isso. Por aí, né, final de 80 para 90. Exatamente, por aí. Exatamente, é verdade. Eu gerenciei uma empresa, a parte administrativa de uma empresa, que prestava serviços naquela época, hoje é Vale do Rio Doce, na época era Petromisa. Petromisa. Lá no canteiro da Petromisa. E eu me lembro que em reuniões de diretoria, em contratos altíssimos, quando eu vejo a Lava Jato hoje, eu fico me lembrando daquela época, né? Porque a gente fez muita coisa com o Odebrecht na época e tal. Então, naquela ocasião, eu me lembro que em reuniões de diretoria, muitas vezes eu ouvia dentro de mim assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Olha aí. Eu estava bem, eu estava ganhando bem. Era um tempo que eu estava começando a ganhar dinheiro, eu diria assim. Né? Estava ganhando bem, mas via assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar. Então havia uma inquietação. Muitas vezes eu ouvia até de pessoas, amigos não evangélicos, dizia assim: você tem que ser pastor, rapaz. Eu ainda não era reconhecido pastor pelo título, mas dizia: você tem que ser pastor, porque você fala como pastor, você... Então havia uma marca. Eu me lembro, por exemplo, de intercâmbios, porque eu cheguei aqui em Aracaju em 80 e até 92, mais ou menos, 93, eu congreguei na primeira igreja batista de Aracaju. E quem conviveu comigo naquele tempo sabe que eu não fui um esquenta-banco de igreja ali, naquele período. Eu digo aqui sem medo de dizer para quem quiser ouvir, eu não fui um esquenta-banco na primeira igreja. Dentro daquilo que eu pude servir, eu servi ao Senhor ali dentro. E é interessante que, naquele período, eu fugia, da verdade, do título de pastor, por conta do sofrimento que eu vi meu pai passar. Entende, pastor? Entendo. Eu fui testemunho de quanto meu pai sofreu lidando com gente, e eu dizia assim: eu nunca serei pastor de 4 paredes. Eu vou ser pastor itinerante, mas de 4 paredes eu nunca serei. E eu, de alguma forma, eu fugia, e Deus teve que me pegar de jeito, para eu não fugir mais. Entende? Então, assim, eu não tenho dúvida quanto ao chamado. Eu não tenho dúvida. É essa convicção que nos move, que faz a gente dar um passo, sabe? Mesmo que alguém não acredite, mas é muito bom ter essa convicção. Querido apóstolo, nós estamos chegando no primeiro intervalo, ao final, mas daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos ouvir mais uma linda melodia e já já nós vamos continuar conversando com o apóstolo Artilano Oliveira. Falar de Oliveira, foi tão gostoso passar pelas terras de Israel e sentindo as olivas batendo na cabeça. Vamos falar disso. É muito gostoso isso. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o apóstolo Artilano. Aguarda um pouquinho só.